Olá pessoal, sou o professor Leandro Muniz Correia, trabalho com vocês na matéria de Direito Penal e nesta aula daremos a continuidade nesse nosso último encontro falando especificamente de princípios do direito penal. Vimos o princípio da legalidade, de intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade, muitos são os princípios, alguns quase se confundem porque na verdade são frutos, filhos um dos outros, mas sempre possuem nuances que acabam separando os conceitos, mas sem de forma alguma diminuir a necessidade e a importância de observância desses princípios, tanto como informadores de atividade legislativa na criação do direito penal, quanto informadores da atividade jurisdicional do nosso Poder Judiciário aplicando o direito penal. Dando continuidade nessa nossa aula, nós vamos iniciar mais uma vez com uma revisão que tem por objetivo retomar o conteúdo a partir de onde paramos, para caso eventualmente, mais uma vez, vocês tenham tido um intervalo de tempo grande entre a nossa última aula e esta, ou caso não seja esta a situação, certamente vai servir para reforçar ainda mais o conteúdo. Vimos o princípio da intervenção mínima. Intervenção mínima ela considera que o Estado acaba sendo um agressor, que a resposta jurídico-penal ela é muito forçosa, ela é muito pesada ao particular. Então, por este motivo, não deve o Estado agir através do direito penal, senão nas situações extremamente necessárias. Intervenção mínima por quê? Porque a liberdade é preceituada na Constituição, no nosso artigo 5º, como sendo um direito fundamental. Se o direito penal ataca esta liberdade, mais uma vez, ele deve ser utilizado com muita parcimônia, de uma forma muito bem pensada e não como remédio para todos os males do eu é direito penal. Nunca, jamais. Subsidiariedade, resumir aqui em ultima ratio. Ultima ratio porque é o termo que é utilizado para confundir, digamos assim, justamente porque o latim é algo que não é tão usual no nosso dia a dia, ainda que enquanto operadores do direito, numa petição tenha um ou outro termo, ou eventualmente nos próprios livros, muitos professores, aqueles doutrinadores mais antigos, digamos assim, também utilizam bastante, certamente não é algo que nós temos um conhecimento pleno. E justamente sabendo disso, nosso examinador utiliza a última ratio ao invés de último remédio ou último recurso. Então, mais uma vez, subsidiariedade é aquela característica que tem o direito penal de não atuar antes de os demais ramos do direito penal, civil, trabalhista, ambiental, sejam verificados como possíveis ferramentas àquela situação, como resposta àquela situação. Diante da eventual não eficácia desses demais ramos, o direito penal vem e tutela, protege, é aplicado então. Vimos o princípio da fragmentariedade. O direito penal não se ocupa de todo e qualquer bem jurídico. O direito penal isso é utilizado para tutelar, para abraçar aqueles bens jurídicos tidos como essenciais. Então, utilizando o exemplo que eu dei na última aula, imagine um chão forrado de bens jurídicos. O direito penal pega algumas destas caixas. Dentro de uma caixa tem o teu patrimônio, tem a tua liberdade, tem a tua vida. Estes são os bens jurídicos, os mais caros à sociedade, que o direito penal se propõe então a tutelar. Ele, justamente pela característica de intervenção mínima, de ser a resposta mais grave do Estado, se atém somente a estes e os demais, não por ser menos importantes, mas por não exigir uma resposta tão agressiva, ficam a cargo das demais áreas do direito, nunca jamais do direito penal, se não for os bens jurídicos essenciais e tão somente estes. Vimos o princípio da lesividade. Só é passível de uma tutela penal as condutas que lesionem efetivamente ou que ameacem de forma grave um bem jurídico tido como essencial. Os demais bens jurídicos sequer, porque não são passíveis de tutela penal. Os bens jurídicos essenciais, basta ameaçar? Não, essa ameaça tem que ser grave, tem que ter um perigo inerente. Ou lesionar efetivamente, que seria uma continuidade, uma progressão da ameaça. Se a ameaça grave é a lesividade, com certeza. Vimos a insignificância. A insignificância é a característica que tem a conduta de, embora tipificada formalmente, não possuir a chamada tipicidade material. Então o princípio da insignificância, ou o princípio da bagatela, deve ser aplicado, de modo que o direito penal se ocupa sim de proteger, mas se é insignificante, se é ínfima a lesão, não há de se falar em sanção penal. O direito penal vira as costas. Por quê? Porque, mais uma vez, não é necessário essa reprimenda tão gravosa que se origina da aplicação do direito penal. Vimos o princípio do não bis in idem, levando em consideração mais uma vez que o bis in idem seria uma dupla punição, uma punição e mais uma punição no momento posterior sobre um mesmo fato. Como nós abandonamos o direito penal do autor, como ninguém é punido pelo que é, mas sim punido pelo que fez,
Não há que se falar em bis in idem, não há que se falar em o direito penal ser utilizado duas vezes para punir o mesmo fato. É justamente isso que se extrai desse nosso princípio do não bis in idem. Vimos a secularização, e aí eu expliquei de forma bem sucinta dessa nossa revisão como sendo moral é diferente de direito. O direito penal deve se ocupar, deve ser utilizado? Sim, é necessário, repito isso, mas somente em observância aos demais princípios. E a moralidade, haja vista essa natureza subjetiva, essa natureza particular, jamais deve ser utilizado para repercutir, para influenciar de alguma forma o direito penal. Por fim, vimos a utilidade, e esse princípio da utilidade nos propõe a perguntar antes de aplicar e elaborar o direito penal. Existe utilidade no direito penal sendo aplicado neste caso? E a utilidade relaciona-se com a função da pena, que hoje, haja visto essa nossa adoção da chamada teoria eclética, que modernamente tem-se ainda que a nossa teoria ela é a ressocializadora, ela deve ser observada sob esta égide de existe um atendimento à função da pena na aplicação do direito penal neste caso concreto? Se a resposta for negativa, também será negativa a utilização do direito penal. Dando sequência na nossa análise dos princípios em espécie, falaremos agora do princípio da aplicação da lei mais favorável. A aplicação da lei mais favorável decorre da análise tanto do nosso artigo 5º, 40, quanto do segundo do nosso CP, né? Artigo 2º, parágrafo único do nosso CP. Nós temos que a lei não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então a lei não retroage, a regra é a irretroatividade da lei penal. Temos aqui que salvo para beneficiar o réu. Opa, existe uma exceção. Quando é que pode retroagir então? Quando for benéfico ao réu. Neste caso, uma lei, ainda que posterior àquele fato que é tido como criminoso, ela pode sim ser utilizada. Tá, mas e se for o contrário? Em 2010 eu cometi um furto. O furto era penado com 4 anos. Em 2011, essa lei se altera e agora passa a ser penado com 10 anos. Porque o furto é tido como um mal da sociedade. Todo mundo está sendo furtado. Para conter, então, essa onda de criminalidade, o legislador vai lá e muda para 10 anos a reprimenda do Estado. Pode esta lei ser aplicada no meu caso, que em um ano anterior houve o cometimento do furto? Não, porque irretroatividade é a regra, só se retroage se for para beneficiar o agente, nunca para prejudicar, para tornar ainda mais maléfica a resposta do Estado através do direito penal àquela conduta tida então como criminosa. Vemos agora o princípio da presunção da inocência. Muito interessante do princípio da presunção da inocência é que muitos dos doutrinadores o abordam somente como sendo um princípio do processo penal. E é completamente correto observar o princípio da presunção de inocência quando do processo penal, quando da aplicação do direito penal no caso concreto, quando da persecução penal. Mas não é errado falar do princípio da presunção da inocência no direito material, no direito penal. Por quê? Porque nós observamos que o legislador, quando vai elaborar a legislação, tem que entender que a inocência é a regra. Então, não obstante, como enquanto informador da atividade jurisdicional, quer dizer, pro juiz, este princípio serve muito mais no processo penal do que no direito penal material, para o legislador, antes mesmo da aplicação, ainda numa fase de cogitação do direito penal, deve ser observado que ser inocente é a regra. Então, legislações que eventualmente considerem um sujeito culpado, primordialmente culpado, numa primeira análise, já está errada. Por quê? Porque enquanto legislador, atuando no exercício da sua função, criando novas normas de cunho jurídico penal, ele inobservou esta regra de presunção de inocência. E neste caso, estamos falando então da presunção de inocência no direito penal e não no processual penal, mas no processual penal possui sua relevância extremada e certamente casa-se com esta relevância do direito material. As duas são extremamente necessárias e importantes para que o direito penal seja criado / aplicado sob uma perspectiva legítima, correta e idônea, sob esta lupa, sob este manto dos princípios jurídicos penais. Princípio da culpabilidade. Esse princípio ele encontra guarida em 2 artigos, tanto no 18, que é o nosso Código Penal tratando do dolo e da culpa, quanto no 59, que faz menção ao momento em que o juiz realiza, né, a dosimetria da pena, o cômputo, o cálculo da aplicação da pena. Então ele é uma derivação também do princípio da dignidade da pessoa humana e no nosso Código Penal ele apresenta
três vertentes, são três as facetas dele. No primeiro momento ele é limitador da pena, porquanto o juiz deve observar a culpabilidade do agente, antecedentes e tudo mais, para fazer esta análise e trazer em números a pena que deve ser aplicada nesse primeiro momento, na dosimetria. Ele apresenta-se ainda como um elemento constitutivo do crime. Nós não vemos isso nessa aula, veremos uma aula especificamente, mas se fala em crime sob a perspectiva da teoria analítica, como uma conduta típica antijurídica e culpável, ou fato típico antijurídico e culpável. E existe a escola, sobretudo na escola paulista de direito aqui do país, o entendimento de que a culpabilidade não seria um elemento constitutivo do crime, mas um mero pressuposto da aplicação da pena. A fundamentação é bem interessante, mas esta escola é tida como minoritária. Então, para todos os fins, a culpabilidade é também uma das elementares, um dos elementos constitutivos desta teoria analítica do crime, pela qual nós extraímos, compreendemos o crime ser uma conduta ou fato típico, antijurídico e culpável. E aí nós temos ainda como uma terceira faceta a limitação ao poder de punir, uma limitação à responsabilidade objetiva. O que é o objetivo? É aquilo descrito, aquilo que independe da análise do consciente, da psique, do elemento subjetivo, que é justamente o antônimo, né, desta análise, deste elemento objetivo aqui, que é vedado através do princípio da culpabilidade, como sendo o único a ser observado a aplicação de eventual pena. Então, para todos os fins, não existe pena, não existe crime, não existe responsabilização sem culpa. Ninguém pode responder por um fato que não tenha cometido, ao menos culposamente. E esse nosso princípio da culpabilidade é que nos orienta neste sentido. Você tem que avaliar o dolo, você tem que avaliar se houve uma responsabilidade, tem que avaliar esta capacidade interna do agente, tanto de entender o que está fazendo, quanto da intenção do que realmente foi feito. O princípio da culpabilidade, então, reveste estas perguntas e estas orientações à aplicação do direito penal, no caso concreto, ou ainda do legislador, que certamente deve observá-lo também quando da atividade legiferante, quando da criação de novas normas penais. Temos o princípio da individualização da pena. O que é o princípio da individualização da pena? É que cada um vai responder de acordo com suas peculiaridades, de acordo com suas características pessoais. Então, eventualmente, se você comete um crime em concurso com outra pessoa, e esta outra pessoa é reincidente, cometeu um crime contra um ascendente, cometeu um crime abusando de confiança, coisas que você não sabia que são características e nuances pessoais desta pessoa, você não pode responder por isso. Por quê? Porque a tua pena tem que ser avaliada sob uma perspectiva individualista. Primeiro a gente bate em Pedro, para depois bater em João. É basicamente isso. Princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade é o princípio que busca vedar, coibir, evitar excessos. Diz-se proporcional aquilo que é feito numa razoabilidade de quantidade, numa certa isonomia de proporções. Então, para todos os fins, uma pena ela tem que ser proporcional ao mal causado. A resposta do Estado tem que ser proporcional àquilo que fora constatado como uma conduta delituosa. Não há que se falar numa pena perpétua para uma pessoa que furtou por uma primeira vez. Não há que se falar numa pena de 2 anos para uma pessoa que já cometeu um quarto homicídio, por exemplo. Então, para todos os fins, essa proporcionalidade deve ser atendida, tanto para beneficiar em um momento, em uma situação, como por exemplo essa de um furto simples que foi apenado com uma pena máxima, e também, infelizmente, para prejudicar o réu, deve ser observado, porque para todos os fins não é proporcional dar uma pena ínfima a alguém que comete um crime que atinge um bem jurídico essencial, passivo de tutela penal, e que faz isso reiteradas vezes. A pessoa reincidente vive do crime e as penas ínfimas certamente não chegarão àquela função desejada de ressocialização, justamente por não entender e não ser aplicada esta proporcionalidade que é principiada no direito penal. Vemos ainda que existem 3 perspectivas a este princípio: adequação, necessidade e proporcionalidade estrita. A proporcionalidade estrita é esta que eu expliquei, de equidade de sanção e fato. A adequação e a necessidade, elas se prestam a serem questionadas, assim como no princípio da utilidade. É adequada a pena a este caso ou nem deveria existir pena?
é necessária uma pena ou poderia, de alguma outra forma, que não necessariamente através desta sanção, ser resolvida a situação de uma forma satisfatória à coletividade, a tutelar este bem jurídico que eventualmente tenha sido atingido? Então estas três perspectivas aqui devem ser observadas, são via de regra questões que devem ser realizadas, feitas para a aplicação, mais uma vez, sob a égide desses princípios jurídico-penais. Princípio da adequação social. Esse princípio ele possui uma ínfima relação do direito com a evolução da sociedade, com a eterna mutação que a sociedade sofre. Por muito tempo, entendeu-se que uma pessoa possuir um relacionamento extraconjugal era crime. Hoje não mais, a sociedade evoluiu. Não sei se para bem ou se para mal, não vou entrar nesse mérito. Mas para todos os fins, hoje a sociedade entende como não mais sendo passível de uma punição penal, jurídico-penal, de uma sanção oriunda do direito penal, aquela pessoa que tem um caso extraconjugal. Patrimonialmente existe, sim, o direito civil tutela isso. O direito civil torna passível de ser indenizada a mulher que seu marido trai, ou o contrário também, por que não? O objetivo, então, é entender que o direito deve acompanhar a sociedade, observar o avanço da sociedade, para que ele tutele os bens jurídicos que sempre estarão sendo vistos pela sociedade, tidos pela sociedade como essenciais. Alguns dos bens jurídicos que não mais passam a ser vistos com esta natureza de essencialidade, de importância, de relevância extremada, retiram-se então do rol de bens jurídicos a serem tutelados do direito penal. E é justamente isso que o nosso princípio da adequação social nos traz. Um exemplo aqui, por exemplo, ótimo, né? A tatuagem, conduta que, embora formalmente típica, é socialmente aceita. Tatuagem é uma lesão corporal para todos os fins. Alguém colocar uma agulha em você e lhe perfurar por milhares de vezes, a depender do tamanho do desenho, é tipificado, mas a sociedade aceita. Então, tem como criminalizar um tatuador? Jamais, nunca. E mais uma vez, existem pessoas que acreditam que deveriam, sim, só que isso é uma intenção mais moral do que jurídica. E o direito e a moral, já visto o princípio da secularização, são coisas que devem ser divorciadas uma da outra. Vamos agora para o princípio da alteridade penal. Esse princípio é muito interessante também, que é o princípio do qual depreendemos que inexiste lesão, crime a bem jurídico próprio. Então, para todos os fins, o suicídio não pode ser criminalizado. Por quê? Se eu eventualmente cometer um suicídio, qual é o bem jurídico atingido? Vida, mas qual? A minha. Então você vai fazer o quê? Vão me prender por cometer um suicídio se o bem jurídico é meu? Ah, mas a vida é um bem jurídico indisponível. Ok, dispus de um bem indisponível. Qual que vai ser a consequência? Tem como eu furtar uma coisa que já é minha? Pego a carteira e saio correndo. Olha, tem meu RG dentro da carteira. Vou ser preso por isso? Eu seria um pouco bobo se fizesse isso, mas punido penalmente? Jamais, não poderia ser. Então é justamente essa questão do suicídio, da autolesão, e aqui eu trago uma polêmica, mais uma. Se eu digo para vocês que esse princípio da alteridade penal não considera crime você atingir um bem jurídico que seja pessoal, um bem jurídico seu, por que existe uma conduta tipificada da utilização de drogas? Qual é o bem jurídico atingido quando se utiliza drogas? Sento numa praça, sendo um cachimbo, com a pedra, não preciso nem falar o nome, todo mundo sabe qual é, e sou preso por isso. Por quê? Porque o bem jurídico atingido é o bem jurídico saúde pública. Assim entende a nossa doutrina e nossa jurisprudência. Para todos os fins, quando você utiliza de drogas, você não está somente se autolesionando. Você está também atingindo a incolumidade da saúde pública, da coletividade de modo geral. Então a discussão fica justamente nisso. Tá, mas realmente atinge a coletividade ou atinge somente a minha saúde pessoal, individual? E nesse caso, respaldado no entendimento da alteridade penal, não haveria de se falar em crime. A discussão se estende, mas o entendimento, haja vista ainda existir este tipo penal, é de que a saúde pública é sim atingida, a coletividade de pessoas, e a consequência não poderia ser outra que não a de existência desta previsão legal. Pode ser alterado? Sim, mas neste momento é o que temos. Vamos fazer mais uma vez aquela análise de questão de provas, para demonstrar que este conteúdo realmente e efetivamente é cobrado pelo teu examinador, pelo teu professor na tua graduação, eventualmente, e detendo então este conhecimento, certamente aquele ponto que é muito bem quisto no concurso público e muito bem quisto na graduação para evitar uma prova final, vai chegar até vocês com certeza. Vamos à questão número 1.
Trata-se do princípio de não bis in idem. 2 pontos. Então a questão quer que nós saibamos e mostremos para o examinador o que é o princípio de não bis in idem. As alternativas são: a criminalização só será legítima se necessária para a proteção do bem jurídico. Nossa outra alternativa: a pena não passará da pessoa do condenado. C, todos são iguais perante a lei. D, ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Temos ainda a E, considera-se culpado apenas após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vamos à alternativa A, me acompanhe no slide. A criminalização só será legítima se necessária para a proteção do bem jurídico. Aqui nós poderíamos falar do princípio da necessidade penal, do princípio da intervenção mínima. Como ele fala da proteção do bem jurídico, poderia até se falar do princípio da lesividade, porque não há que se falar em necessidade de proteção se realmente o bem jurídico não tivesse sido afetado, mas não bis in idem jamais. Nunca. B, a pena não passará da pessoa do condenado. Da pessoa do condenado. Passar, transcender, ir além, isso aqui é princípio do que é da pessoalidade da pena, princípio da intranscendência penal. Quer dizer que não pode um filho responder por aquilo que seu pai fez. Quer dizer que não pode um cônjuge responder por aquilo que seu parceiro ou parceira fez. C diz que todos são iguais perante a lei penal. Bonito, certo também. E quando nós temos a alternativa certa, via de regra, nos inclinamos a marcar, mas não é isso que está sendo pedido. A questão não nos pede que marquemos a alternativa correta, mas sim que marquemos qual é destas afirmações que correspondem ao não bis in idem. Isso aqui certamente é legalidade, o princípio da igualdade, mas nunca do não bis in idem. D, ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Perfeito. Bis in idem, mais uma vez, o abandono do chamado direito penal do autor, e nós extraímos deste princípio que uma pessoa não pode ser punida 2 vezes por um mesmo fato. Ipsis literis, o que está aqui na nossa letra D, de dado, e ninguém pode ser punido 2 vezes. Resposta correta. 1 ponto, tanto para evitar a prova final, quanto para chegar mais perto da toga, do distintivo, das sustentações orais do Ministério Público, qualquer que seja o objetivo. Por fim, considera-se culpado apenas o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Considera-se culpado só depois do trânsito. Quem não é culpado é o quê? Inocente. Se é inocente, esse é o princípio da presunção de inocência, não do não bis in idem. Mais uma vez, algo que não deveria ser marcado. 2. Qual dos seguintes princípios exprime a máxima de que ninguém será considerado culpado até a sentença transitada em julgado? Acabamos de analisar na alternativa anterior, certo? Vamos às questões. Princípio da lesividade, nada a ver, nada a ver. O princípio da lesividade relaciona-se com a lesão ou ameaça grave a um bem jurídico, e somente nesse caso haveria então a tutela penal como uma resposta. O princípio da proporcionalidade também não. O princípio da proporcionalidade se relaciona com a ideia da intensidade da pena, da resposta, da aplicação do direito penal. O princípio da alteridade penal, o que tem a ver você atingir um bem jurídico seu, ou melhor, somente ser crime atingir o bem jurídico de terceiro, com o enunciado da questão? Nenhum. Mas entendo que é necessário saber quais são cada um dos princípios, porque eventualmente eles poderiam alterar o enunciado. As mesmas respostas, mas a pergunta ser: qual dos princípios, de qual dos seguintes princípios se extrai a máxima de que não se considera crime atingir bem jurídico próprio? Essa seria uma pergunta que a autoridade penal seria responsável. De qual dos seguintes princípios se extrai a máxima de que deve haver uma relação de equidade entre a pena e o fato praticado? Uma questão que a resposta à proporcionalidade seria bem adequada. Ou melhor, de qual dos princípios abaixo podemos concluir que não deve haver crime em caso de inexistência de lesão ou ameaça grave a bens jurídicos tidos como essenciais? Quando fala bens jurídicos tidos como essenciais, a gente fala, opa, fragmentariedade. Mas a pergunta não era esta. A pergunta era: qual dos princípios nós devemos entender que nos expressa essa máxima de que somente deve ser considerado crime quando há uma lesão ou uma ameaça grave? Aqui nós estamos falando de lesividade. No segundo momento, faça uma menção, então, ao nosso princípio da proporcionalidade, mais fragmentariedade, mais legalidade, diversos outros princípios, mas não era essa a questão. A questão aqui seria respondida, de óbvio, pela lesividade. Nesse caso, especificamente, presunção de inocência, nós vimos anterior, então por isso que me dou a liberdade de brincar um pouco, essa resposta certamente já estaria sido marcada de maneira correta por vocês.
que seria a D, presunção de inocência, e a intranscendência, por fim, é que só responde quem fez. Você não responde por algo que seu irmão, seu pai fez, porque a pena não passa da pessoa do condenado. Então esse princípio da intranscendência, chamado por alguns doutrinadores de princípio da pessoalidade penal, é aquele que a pena não pode transbordar, ir além daquele que efetivamente cometeu o ato. Como esse é o nosso último encontro, vamos fazer uma pequenina revisão desta aula mesmo, mas certamente, mais uma vez, convido vocês a se inscreverem no canal da Cultive. Esse material ele vai estar disponível para ser baixado de uma forma, eventualmente, diante da necessidade de você relembrar aquilo que nós vimos aqui, para uma prova, para um trabalho de conclusão, eventualmente. Esses slides, por mais que sejam bem objetivos, eles servem como gatilhos psicológicos, para que as palavras-chave aqui utilizadas e por mim ditas durante a aula se prestem justamente a reativar aquilo que vocês viram, e a memória de vocês certamente vai ser utilizada então para fundamentar essa aspiração de resposta a concurso, prova, trabalho, qualquer que seja o seu objetivo com a gente. Revisão, nós vimos o princípio da lei mais favorável, ou irretroatividade como sendo a regra. A lei mais favorável deve ser aplicada. Se ela for posterior, mas mais favorável, pode ser aplicada. Se é posterior, mas ela torna pior, ela prejudica o réu, negativo, pois irretroatividade é a nossa regra. Presunção de inocência. A regra é que a pessoa é inocente. Até quando? Até a sentença penal transitada em julgado. Ah, mas eu ouvi falar que a partir do 2º grau, ok, isso não muda a regra e o princípio de que a presunção de inocência. Discutiremos a situação dessa decisão numa outra aula, mas isso não afeta ou altera em nada a presunção de inocência. Culpabilidade, responsabilidade subjetiva, são as duas palavras que devem trazer a gente retomar toda aquela explicação de que não pode alguém ser responsável por alguém simplesmente pelo resultado, mas deve ser analisado subjetivamente. Qual que é a intenção? O que é que você quis fazer? Você queria fazer isso de forma livre e consciente? Opa, então tem dolo, tem culpa? Essa análise e a necessidade dessa análise é o que traz o princípio da culpabilidade para o nosso direito penal, para o nosso dia a dia. Individualização, mais uma vez, responsabilidade somente daquele que fez e de acordo com suas características pessoais. Esse princípio da individualização da pena é aquele do qual nós depreendemos que cada indivíduo deve responder de maneira individual. Vamos analisar Pedro. Pedro, tem antecedentes? Não. Como é que foi? O que aconteceu? Ah, então de acordo com o histórico de Pedro, essa é a pena. João, e você? Opa! Mesmo crime, cometeram juntos, mas você, por exemplo, é primário, enquanto seu colega Pedro, que investiu com você nessa empreitada criminosa, já é a 4ª vez que ele está passando aqui só essa semana. Individualização, cada um responde pelo mesmo crime, mas de acordo com suas características pessoais. Proporcionalidade, proíbe os excessos, veda penas que são completamente incompatíveis, tanto a menor quanto a maior, em relação àquilo que fora cometido e é tipificado, considerado crime. Adequação social é o direito acompanhando a sociedade, é o direito tutelando os bens jurídicos de acordo com o atual entendimento e a compreensão da sociedade daquilo que realmente é relevante. E por fim, a alteridade, pune-se quem atinge outrem. Resumindo essa frase, vocês vão lembrar da situação do suicídio, eventualmente do roubo da carteira, do professor bobo que pegou a carteira e viu que a habilitação dele estava dentro. Então, para todos os fins, só pode ser punido se tiver atingido um bem jurídico de terceiros, não o teu, jamais o teu. Então, mais uma vez, pessoal, estamos encerrando aqui essas aulas de princípios do direito penal. Reforço a ideia de que é de extremada relevância que devemos analisar o direito penal sob a perspectiva de todos estes princípios, não somente os legisladores, o poder judiciário, mas os operadores, os estudantes de direito penal têm que partir dessas premissas, porque são as ideias fundantes, as proposições básicas que alicerçam o nosso direito penal. Qualquer observação crítica do direito penal que esteja não somente à margem, mas afrontando isto, certamente vai incidir em algumas daquelas situações de direito penal que são completamente reprimíveis, que são completamente criticadas pela nossa melhor doutrina, quer seja através de um direito penal simbólico, de um direito penal de emergência, de um direito penal midiático, mas nunca do real direito penal, que é o direito penal da intervenção mínima, da subsidiariedade, da fragmentariedade e de tudo mais que nós vimos aqui. Boas aulas, bons estudos, boa sorte eventualmente diante de uma prova e nos vemos no nosso próximo encontro. Um abraço, até mais.